Oitava vitória do Botafogo seguida em cima do Fluminense. Eu acho que isso nunca aconteceu na história de nenhum clássico no Brasil. Acho que nenhum rival ficou tanto tempo sem vencer o outro, igual o Fluminense tá ficando agora sem vencer o Botafogo. E agora acabou a desculpa, não tem desculpa. No começo a desculpa era o gramado sintético. Ah, que o gramado sintético é difícil de jogar, que não sei o quê. Acabou isso. O Brasil inteiro, todos os times do Brasil sabem jogar em gramado sintético. Inclusive o Fluminense, na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, foi lá dentro do Allianz Parque e venceu o Palmeiras. Então acabou a sacanagem, a desculpinha de que, não, que o gramado sintético é difícil, né? A gente tem que poupar pra não machucar jogador. Pô, essa desculpa acabou. Essa muleta acabou. A outra desculpa, que o time do Botafogo era um time forte, um time caro, acabou também. O time do Botafogo hoje é um time comum. É um time, inclusive, tá com o treinador na degola, né? A torcida pedindo pro treinador sair, a torcida fazendo protesto. E aí o Fluminense entra dentro do Newton Santos, um estádio onde o Fluminense já ganhou 2 campeonatos brasileiros, só pra você ter ideia, né? O Fluminense ganhou 2 títulos brasileiros dentro do Newton Santos. E aí o Fluminense entra no Newton Santos com a arquibancada do Botafogo praticamente vazia, porque a torcida fez protesto pra não ir, justamente pra derrubar o técnico. Inclusive, grande parte da torcida tava falando, não, eles vão perder esse jogo pro técnico cair. O Fluminense, né, tem uma probabilidade muito grande de ganhar. O Fluminense, que vinha aí de 5 jogos sem perder com o Renato, entra no Newton Santos e assiste o Botafogo jogar. O primeiro, assim, eu não vou nem dizer que o segundo tempo jogou melhor, porque, na minha opinião, não jogou melhor em nenhum dos dois tempos. É porque no primeiro tempo foi, assim, um lixo, né? Assim, o primeiro tempo foi um lixo. O Fluminense não fez nada, não chutou a gol, só ficou olhando o Botafogo jogar. No segundo tempo ainda aconteceu alguma coisa. Uma bola na trave do John Arias, que ele cobra aquela falta. Aconteceu algumas coisas a mais no segundo tempo, de lances individuais. Mas, assim, no geral, os culpados dessa derrota é o time. O time foi horroroso. Eu só vou salvar aqui dessa crítica o Arias e o Fábio. O Arias e o Fábio. O resto, irmão, não jogou nada. Germancano, perdido dentro de campo. A bola parecia que tava pegando fogo. Batia na chuteira dele, ele não conseguia dominar a bola. Não conseguia dar um passe certo. Sabe assim, o time inteiro. Eu não vou ficar citando o nome do jogador, só vou tirar esses dois. O Arias, que tentou fazer alguma coisa diferente. E o Fábio, que se não fosse o Fábio, seria mais. Né? Foi 2-0, mas se não fosse o Fábio, seria 4 ou 5-0. Porque o Fluminense, mais uma vez, entra contra o Botafogo e joga como um time covarde. Parecia que eu tava vendo o Mano Menezes na beira do campo. E era o Fluminense que tava jogando com o Botafogo, o time do Mano Menezes. Né? A covardia no elenco, o medo de jogar. Enfim, assustador. Assustador o que fez o Fluminense hoje. E na arquibancada, a torcida do Fluminense lotou o setor visitante. Na televisão, você só conseguia ouvir a torcida do Fluminense cantar. A torcida vai, apoia. E o time simplesmente andando dentro de campo, com medo de jogar. E aí perde mais uma vez, né? 8ª vitória seguida do Botafogo. O Botafogo vence com gol aí do Vitinho e do Savarino no final do jogo para decretar ali, né, jogar o último resto que tinha de terra em cima do caixão, né? E o Fluminense, assim, mais uma vez contra o Botafogo, decepciona. E aí, vamos entrar em um assunto aqui bem rápido, que eu acho que é uma discussão que a gente pode ficar até amanhã se a gente ficar dando, sabe assim, dando corda pra isso. O Renato aí, ó, primeira derrota do Renato no cargo. O Renato Gaúcho, ele decide, o Fluminense vai jogar na Sul-Americana, viaja, pega o avião, viaja, vai pra outro país. E aí o Renato Gaúcho decide não viajar com o time e decide deixar o elenco titular no Rio de Janeiro, descansando e treinando para esse jogo contra o Botafogo. Porque supostamente na cabeça do Renato Gaúcho, na cabeça da diretoria, na cabeça dos torcedores do Fluminense, era o jogo mais importante. O Fluminense tá bem na Sul-Americana, tá em primeiro lugar, beleza, tá bem posicionado, e agora vai pegar o Botafogo. Um time que o Fluminense não vence há quase 2 anos, e é um clássico, e todo mundo sabe o peso que tem perder um clássico. Não é igual perder outro jogo. Perder um clássico tem um peso maior. E aí o Renato deixa o time no Rio de Janeiro, treina o time, descansa o time, enquanto o time titular do Botafogo, Savarino, que fez o gol no finalzinho, tava na Argentina, perdendo lá para o Estudiantes. O elenco titular do Botafogo pegou o avião, viajou para a Argentina, voltou da Argentina
teve pouco tempo pra treinar, pouco tempo pra descansar, entra dentro de campo e parece que o Fluminense tava jogando lá, na Argentina. Parece que o Fluminense tava jogando na altitude. E aí voltou todo mundo cansado. O que pareceu foi isso, o time do Botafogo muito mais inteiro. E aí no finalzinho do jogo, pra você ver, cara, assim, o descaso dos atletas. Essa derrota eu vou botar 100% a culpa nos jogadores. 100%. Sabe assim, os jogadores entraram em campo, não brigaram. Você via no semblante do jogador, nem um pouco incomodado com a derrota. Perde de 1-0, toma um gol, no segundo gol também não. E aí o Fluminense entra em campo supostamente mais inteiro do que o Botafogo. E o que a gente vê é o Botafogo amassando o Fluminense. No final do segundo tempo, o Botafogo até sentiu um pouquinho, um cansaço. O Fluminense cresceu, teve a bola na trave. Teve o lance do pênalti que eu vou falar já já. E no fim, toma um gol no final, de um contra-ataque. O Savarino pega o Freitas, que diz que ele é zagueiro, porque na minha concepção o Freitas não é zagueiro. Não é nem jogador de futebol profissional da Série A, né? Na minha concepção, mas quem sou eu, né? Contrataram ele, pra mim nem profissional ele é. Assim, com todo o respeito à pessoa do Freitas, mas muito ruim, muito abaixo o nível técnico. É o mesmo nível de Manuel, mesmo nível de Thiago Santos. Enquanto o Fluminense fica contratando jogador assim, que esse cara, a realidade é essa, existe jogador de Série A e existe jogador de Série B, existe jogador de Série C. Se você pegar o melhor jogador da Série C e botar pra jogar na Série A, é outro esporte, é outro futebol, a pegada é diferente, sabe? E não tem o nível, você vê, assim, é um jogador grosseiro, sabe? Que você vê ele jogando, você vê que ele tá perdido em campo. O sistema defensivo do Fluminense é uma vergonha quando o Thiago Silva não está. Porque quando ele tá, ele consegue organizar ali alguma coisa ou outra. Agora, quando o Thiago Silva não tá, irmão, os caras ficam completamente perdidos. Parece que eles nunca jogaram de zagueiro na vida deles. Esse é o sistema defensivo do Fluminense. Então, assim, o Renato errou, né? Eu vi muita gente falar isso. O Renato errou de não ter levado o time titular pra jogar. Aí tu imagina, foi 2-0 o jogo. Se o Renato pega esse time morto e leva pra viajar, a gente ia tomar uns 5-0, uns 6-0. Porque o time descansado conseguiu perder de 2-0 pro Botafogo cansado. Imagina só se a gente tivesse viajado com o time todo. Então, assim, eu já sabia que isso ia acontecer, tá? Todo mundo já sabe. Quando o Renato decidiu, eu pensei na hora. Falei, bom, ou ele vai ser xingado ou ele vai ser elogiado, o Renato, né? Porque se a gente viaja e ganha lá e ganha do Botafogo, olha, o Renato é um gênio. Descansou o time foi inteiro. Mas, irmão, tem coisa que não tá no controle. Sim. O que ele poderia fazer pra deixar o time inteiro pra esse jogo, ele fez. E o time entra dentro de campo e todo mundo, assim, apático, anêmico. Eu até brinquei, fiz um vídeo nas outras redes sociais, que parece que os jogadores pegaram um prato de feijoada e comeram antes de entrar em campo, sabe? Teve um negócio aí, né, de feijoada, de São Jorge, não sei o quê. Eu falei, cara, não é possível. Os caras ficaram o quê? Na praia jogando futebol? Porque não treinaram. O que parece é que o Fluminense não treinou. Mas enfim, né? Tá aí, ó. Mais uma derrota. O resumo é isso aqui. Eu até usei essa imagem lá nas minhas redes sociais. Assim, uma vergonha. Salvo aqui, eu só salvo nessa imagem o Fábio e o Arias. De resto pra mim, todos eles. Todos. Martinelli foi mal. Ignacio, Bernal, o Ganso foi mal. O Freitas, o René, meu Deus do céu. O Ganso, o Cano. O Cano parece... Eu falei da feijoada, ele deve ter comido uns 3 pratos hoje, porque assim, o que ele fez foi assim, irreconhecível. Já teve partida ruim do Cano, mas essa superou todas. O Cano tava muito mal hoje. O Xavier mal. O coitado do Canóbio, assim, o que eu li do Canóbio, de xingamento, que a torcida tá odiando o Canóbio, tava amando até esses dias, agora a torcida odeia o Canóbio. Mas tem 9 jogos, o Canóbio não faz um gol. E tá jogando mal. Tá mal o Canóbio, sabe? Já era pra estar no banco, inclusive, não era nem pra ter começado a partida. Bem rápido sobre esse lance aí, tá? Bem rápido. É um lance discutível. Respeito você que acha que não foi pênalti, mas na minha opinião foi pênalti. Mas respeito você do outro lado que acha que não foi. Tudo bem. O Arias se jogou. O Arias poderia ter ficado em pé? Eu acredito que sim, como ele fica sempre. Mas houve o contato, irmão. Não importa. É igual quando aconteceu muito já isso, que o Neymar tava dentro da área, e aí o marcador vinha batendo, e ele se jogava, né? E aí marcava o pênalti, o cara, não, ele se jogou, gente. O atleta, ele tá ali pra isso, sabe? Quantas vezes você não já viu um atacante cavar um pênalti?
Mas o atacante só cava um pênalti a partir da decisão e atitude do zagueiro, do marcador. E houve o contato, houve a carga nas costas do John Arias. O jogador do Botafogo nem encosta na bola. Ele nitidamente olha o corpo do John Arias e bota o braço nas costas do John Arias. Isso é o suficiente pra você desequilibrar qualquer atleta. E o John Arias não é de ficar se jogando. A gente não é cai-cai, não tem essa fama. Mas ele, assim, ele sentiu o contato nas costas e deixou o corpo ir. Na minha opinião, foi pênalti. Se você acha que não foi, eu respeito a sua opinião. Beleza. Vamos seguir em frente. Para finalizar o vídeo. O Fluminense agora vai jogar contra o Aparecidense no Maracanã. Primeiro jogo da Copa do Brasil. O Fluminense joga às 9h30 da noite, dia 29/4, terça-feira, contra o Aparecidense. Assim, isso aqui não preciso nem falar nada, né? Isso aqui eu não preciso nem... Assim, menos de 3 é pra criticar. Aparecidense. Eu nunca ouvi esse time na minha vida. Ó, o time da Série C do Campeonato Brasileiro. Menos de 3 aqui é pra criticar o time, né? Porque, assim, não pode o Fluminense passar sufoco com a Aparecidense. Lembrando que serão 2 jogos. Primeiro jogo no Maracanã e o segundo jogo... Aonde vai ser o segundo jogo? Deixa eu ver aqui onde vai ser o segundo jogo. Ó, o jogo 1 de 2. É porque só vai aparecer na programação completa aqui. Estado de Goiás, Serra Dourada, em Goiás. Então o Fluminense pega o Aparecidense no jogo da volta. Bom, no mais é isso. Coloca nos comentários aí o que você achou dessa partida. Mais uma vez, vergonhoso vir aqui e falar de mais uma derrota pro Botafogo. Isso é uma coisa que o torcedor do Fluminense não está acostumado, principalmente os mais velhos. O Botafogo, na história do clássico, sempre foi freguês do Fluminense. Se você pegar os confrontos da história, o Fluminense tem mais vitória do que o Botafogo justamente por isso. Porque o Fluminense nunca ficou freguês, nunca ficou tanto tempo sem ganhar o Botafogo. O Fluminense, toda vez que pegava o Botafogo, vencia, né? Assim, então, é complicado o momento que o Fluminense vive em questão, especialmente do Botafogo, que não consegue vencer. Coloca nos comentários o que você achou desse jogo. Não esqueça de seguir o nosso perfil nas outras redes sociais, tá aqui embaixo na descrição. Se inscreve no canal, tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo.